Fala, meu povo, vamos analisar taticamente a partida de estreia da Copa do Mundo do Catar entre Catar e Equador. 2-0 para o Equador, vamos falar sobre esse jogo? Bom, nessa Copa do Mundo eu vou tentar fazer esses conteúdos de análise de todos os jogos que eu assistir, que eu puder assistir e puder também desenvolver uma análise. Porque a gente sabe que para entender o jogo taticamente tem que estar muito atento, tem que estar prestando atenção com bastante empenho para não perder nada da partida. Então, todos os jogos que eu conseguir fazer isso, vou tentar fazer um conteúdo aqui pro meu canal, aqui para compartilhar com vocês no YouTube. Já aproveito para pedir que você deixe o teu like aqui, se inscreva também e comente o que você achou de cada partida, de cada vídeo. Vamos trocando aquela ideia saudável aqui nos comentários. Bom, vou começar falando desse jogo e aqui eu tentei colocar as formações das duas equipes, tanto do Catar em vermelho quanto do Equador em amarelo. Por um acaso eu tinha exatamente as cores, mas não é sempre que vai acontecer isso. Os números vocês desconsiderem, porque, por exemplo, o Catar tinha números que eu não tenho, 15, 16, 14, eu não tenho esses números, eu tenho só o clássico 1 a 11, enfim, que todos sabem como é que é. Mas vamos considerar principalmente os posicionamentos e o que cada um fez nessa partida. Aqui a gente tem a disposição do Catar. O que mudou principalmente foi esse trio aqui, porque o Aidoz, que era o camisa 10, às vezes ele avançava mais e às vezes ele recuava para ajudar a fazer essa saída de bola. Vale dizer que o Catar teve muita dificuldade para construir. Para mim, um dos principais problemas da equipe foi justamente o nervosismo, a insegurança, chegou a errar até questão de lateral, cobrança de lateral, cobrou errado, então estava muito ruim mesmo o desempenho do Catar. Teve duas jogadas de maior perigo, uma delas que foi ainda no final do primeiro tempo. Eu acho que o atacante do Catar estava impedido, o Ali, porque ele é o que cabeceia, tenta cabecear, né, mas cabeceia muito mal e livre, e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois também. Mas a outra jogada foi uma jogada de lançamento do Al-Hawi, que é o zagueiro pela direita aqui do Catar. Ele consegue lançar uma bola aqui nas costas, nesse espaço aqui do Equador. O atacante ele chega a dominar, mas ele não consegue ter uma boa execução. Bom, tanto é que o Catar não conseguiu marcar nenhum gol na sua estreia, né? Perdeu por 2-0, poderia ter sido 3, é verdade, porque o Valência, no primeiro gol, logo nos primeiros minutos, acho que nem 5 minutos ainda de jogo, fez um gol, mas estava impedido. Achei até estranho o lance, não deu para identificar o impedimento logo de cara. A gente também não viu de cara na transmissão o que tinha acontecido, qual era a sinalização. Havia sinalização de impedimento, mas não tinham colocado a tecnologia do impedimento semiautomático para que a gente pudesse ver. Então ficou aquela coisa meio, será que tava, né? Pareceu tão estranho assim aquela marcação, mas depois eu acabei chegando à conclusão de que realmente estava impedido. E a tecnologia ajudou nisso, né? A tecnologia viu o que ninguém viu. Bom, falando do Catar então, uma saída com 3 jogadores, os alas bem abertos, jogadores trabalhando por dentro. A gente via aqui quase sempre um camisa 6 do Catar, fazendo os movimentos de recuo, que não é exatamente esse cara aqui. Esse aqui é o ala realmente pela esquerda. Mas esse cara aqui, geralmente ele fazia esses movimentos de recuo e aí um deles avançava. Mas geralmente o que se tinha? 2 jogadores para ajudar nessa saída de bola. E aí o Catar, ele não dava muita profundidade. Então ele acumulava jogadores para fazer essa saída, acumulava jogadores se aproximando dessa linha de 3 para fazer a saída, e acabava que faltava profundidade para os atacantes, ou um atacante só ficava muito mais isolado, geralmente o Ali como esse jogador mais isolado da equipe anfitriã. Bom, tinha então aqui o Ahmed, aqui o Pedro, como esses alas bem abertos, tentando dar amplitude, mas não conseguiam usufruir dessa amplitude porque tinha pouco dinamismo nessas movimentações por dentro. Tinha sempre esses 2 jogadores, como eu já citei, e aí o camisa 10 recuando bastante para auxiliar nessa saída de bola. O Afif, que para mim seria o melhor jogador do Catar, não conseguiu fazer um bom jogo. Ele até tentou fazer movimentos de recuo ou tentar atacar a última linha, mas o time do Catar não conseguiu executar quase nada na partida. Foi assim um time bem pouco produtivo, nem perto do nível do Equador, que é uma boa seleção, mas também não vai chegar, por exemplo, dificilmente vai chegar, na verdade, à final da Copa do Mundo. Então o nível do Catar
bem abaixo para essa Copa do Mundo no país. Vamos falar do Equador agora. Galíndez no gol. Aqui uma movimentação muito interessante na saída de bola. O Mendes, que era o camisa 20, e aqui está representado com uma 5, ele baixava entre os zagueiros para auxiliar nessa saída de bola. Aqui o Ancapié e aqui o Torres. E aí os alas bem abertos. Falo alas porque se trata de uma saída de 3. Desse lado aqui o Estupinhan, desse lado aqui o Preciado. Preciado que inclusive deu uma assistência na partida para o gol do Valência, o segundo gol dele, já que o primeiro foi de pênalti bem marcado, e a conclusão, enfim, a finalização dele é muito bem feita também no lance do pênalti e também no lance do cabeceio, em que ele ataca a bola e tinha o Estrada atacando no meio da área e ele no segundo pau consegue atacar o cruzamento do Preciado, uma bela bola alçada na área. Inclusive vão ficar de olho nesses dois laterais, porque são laterais muito técnicos, que têm um bom cruzamento, então é bom ficar de olho neles. Moisés Caicedo como volante um pouco mais avançado, o Valência fazendo uma movimentação quase que na entrelinha aqui, recuando às vezes, mas muito posicionado mais à frente, avançando com esse ataque do Equador. Aí você tinha de um lado o Ibarra e do outro lado o Gonçalo Plata. Gonçalo Plata que também fez ótimo jogo, é bom ficar de olho nele nessa Copa do Mundo e para depois da Copa também. Esses atacantes aqui, o Ibarra, o Gonçalo Plata, eles fizeram essa movimentação muito mais por dentro. Quem dava amplitude eram os dois alas, os dois laterais, e o Moisés Caicedo como esse fiador da posse de bola, né? Ajudando a manter a posse de bola, ajudando nessa manutenção e também exercendo um papel muito importante, que é de ajudar nessa subida de pressão. O Equador é uma equipe que assim que perde a bola, já concentra os jogadores na região da bola para pressionar e recuperar imediatamente. Isso aconteceu em boa parte do jogo, em especial no primeiro tempo. No segundo tempo, o que a gente viu foi um Equador que não tinha mais tanto a posse de bola e aí passou a adotar uma marcação não em bloco baixo, mas em bloco médio, passando a marcar a partir do meio de campo. E aí a gente viu um Equador, uma postura um pouco menos produtiva, dá para dizer assim, porque não contra-atacou tantas vezes. Mas não dá para dizer que faltou, enfim, que o Catar, por exemplo, conseguiu chegar com perigo, porque não conseguiu. O Equador soube fechar bem os espaços, linhas bem compactadas num 4-4-2, para não deixar espaços para o Catar chegar. E aí foi o Equador mais administrando a partida, até porque sabia que o seu adversário ele não poderia fazer muito no jogo. Um fator para ficar de olho sobre esse Equador, porque eu falei de pontos positivos, né? Uma pressão pós-perda, um dinamismo no ataque, uma saída construída com 3 jogadores com volante baixando entre os zagueiros, mas eu acho que dá para ficar de olho numa questão que foi bem importante: o espaço entre os defensores na bola aérea. A gente viu o Catar, que é uma equipe não muito forte, chegar com perigo em alguns momentos nessa bola alçada na área e houve espaço para que o atacante cabeceasse entre os zagueiros. Bom ficar de olho nisso, que é algo que pode incomodar essa equipe do Equador. Me diz o que você achou do jogo, deixa o teu like aqui, se inscreve no canal. Beijo e até a próxima!